Bom dia, alunos da turma do 2001, como vocês estão? Então, primeiramente, eu quero pedir desculpa pela qualidade da aula, da imagem. Eu tive um problema no meu computador semana passada, coloquei para consertar, o rapaz me deu um prazo de entrega, mas isso aí sempre demora mesmo, né? Sempre atrasa. E aí ele não me entregou ainda meu computador. Eu consegui 2 computadores, pessoal da família, mas nenhum dos dois tinha o PowerPoint. Aí eu até tentei instalar, mas não consegui. E aí um deles tinha um Word. Aí a forma como eu consegui fazer foi desse jeito, tá? Então eu peço desculpa mesmo. Espero que para a próxima aula eu já esteja com o meu computador, né? Possa voltar, né? Pelo menos com a imagem, né, definida direitinho do PowerPoint, tá ok? Então, a aula de hoje, texto e textualidade, do dia 8 de outubro, tá? Então, matéria nova, copiem no caderno de vocês, tá ok? Aí vem aí, ó. Texto é o grupamento de frases e palavras interligadas que possibilitam uma interpretação e emitem uma mensagem. É toda a obra original escrita e que pode formar um documento escrito ou um livro. O texto é um elemento linguístico de dimensões maiores do que a frase. Em processos gráficos, o texto é o conteúdo escrito por divergência a todos os outros conteúdos iconográficos, como as ilustrações. É o componente central do livro, periódico ou revista, formado por produções concretas, sem títulos, subtítulos, fórmulas, epígrafes e tabelas. Um texto pode ser cifrado, sendo criado conforme um código definitivamente suspenso após uma leitura direta. Ele possui tamanhos diferentes e precisa ser redigido com coerência e coesão. Pode ser considerado como não literário e literário. Os textos literários possuem uma colocação estética. Normalmente são escritos com uma linguagem poética e expressiva, com o intuito de conquistar o interesse e sensibilizar o leitor. Os textos não literários, por sua vez, apresentam atividade utilitária ao explicar e informar o leitor de maneira objetiva e clara. São modelos de textos informativos que não se preocupam com a estética. Alguns exemplos de texto não literário são os textos científicos, didáticos, reportagens jornalísticas e notícias. Existem ainda os textos narrativos que contam uma certa história. Alguns desses textos aí a gente já até estudou, né? Vimos características, estudamos mais a fundo. Além desses, há ainda outro tipo de texto conhecido como texto crítico. Esse modelo é uma exibição textual que começa a partir de um método analítico e reflexivo, originando um conteúdo junto com uma crítica construtiva e bem demonstrada. De maneira geral, todos os textos precisam possuir determinadas particularidades formais, isto é, tem que apresentar estrutura e elementos que construam uma relação entre eles. Entre essas particularidades formais, tem a coerência e a coesão, que oferecem forma e sentido ao texto. Também já estudamos. A coerência está ligada com a compreensão, ou seja, a interpretação daquilo que está escrito ou que se fala. Já a coesão é a ligação entre as palavras ou frases do texto. Um texto, para ter sentido,
precisa possuir coerência. Apesar da coesão não ser requisito suficiente para que as afirmações formem um texto, são os recursos coesivos que oferecem meios, meios, legitimidade e realçam, que oferecem maior, na verdade, né? São os recursos coesivos que oferecem maior legitimidade, teve um erro de digitação aí, e realçam as relações entre os seus vários componentes. A partir disso, pode-se concluir que a coerência depende da coesão. Aqui a gente está vendo sobre o texto e textualidade. Hoje, até pela dificuldade na aula, tá dessa forma, a imagem não vai estar boa e tal, eu coloquei só o texto, tá? E aí na próxima aula a gente vê a questão da textualidade. E aí não falou nada além do que a gente já estudou, né? Coesão e coerência, os tipos de textos, tá ok? Então copia aí no caderno, peço desculpa novamente pela qualidade, né? Pela péssima qualidade na imagem. Eu vou estar colocando esse documento que eu imprimi, eu vou estar colocando esse Word lá no Classroom, na nossa próxima aula, tá? No dia 8. Eu vou colocar isso aí, que aí fica... Se a imagem estiver muito ruim, fica melhor para que vocês copiem lá, tá ok? Além de colocar a aula gravada, eu coloco esse arquivo também que eu usei, tá? Que eu imprimi para usar na gravação, tá bom? Novamente, desculpa aí. E torcer para que na próxima aula eu consiga já estar com o meu computador direitinho. Tá? Um bom fim de semana. Fiquem com Deus e um beijo a todos.